A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição 1 do primeiro trimestre do ano de 2024, que tem como título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Neste trimestre nós estaremos comentando o tema geral, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E hoje estaremos iniciando a nossa lição do trimestre, comentando a lição 1, Bíblia, a fonte da genuína doutrina. O texto principal encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Resumo da lição: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. O texto bíblico encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo de número 17. Então vamos iniciar a nossa lição de número 1. Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Neste trimestre, meus amados irmãos, como nós comentamos já no início, falando sobre o tema geral do trimestre, que vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, estaremos estudando a doutrina bíblica como base para uma caminhada na vida cristã. Então, neste trimestre, vamos abordar diversos assuntos relativos à doutrina. E como lição introdutória do trimestre, o autor, de forma precisa, vai falar um pouco sobre a Bíblia. Porque ele vai falar de doutrina o trimestre todo, e da onde vem essa doutrina, como ele fala, da própria Bíblia. É o que fala o resumo desta lição de número 1. A Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Então, nesta primeira lição, estaremos comentando um pouco sobre a origem da Bíblia, sobre a inspiração das Escrituras, e vamos falar sobre a Bíblia como fonte de doutrina. Os irmãos percebem que é uma lição introdutória do trimestre. O autor começa a lição falando sobre a origem da Bíblia. Primeiro, ele vai falar da definição do termo. Aqui neste ponto ele vai falar já da questão etimológica da palavra Bíblia, porque quando se fala Bíblia hoje em qualquer lugar, qualquer pessoa vai entender do que nós estamos falando. Entretanto, ele vai buscar a definição do termo etimologicamente para que possamos entender de forma precisa como se desenvolveu esta palavra hoje que nós chamamos de Bíblia e sabemos que retrata, que fala sobre a palavra de Deus, aquela que é genuína, que todo cristão consciente do seu valor, estuda, medita e tem ela em seu coração. Então, meu irmão, dentro desse contexto que nós estamos falando, o autor da lição vai falar justamente aquilo que está também no livro de apoio. O livro de apoio esse trimestre vai ajudar bastante, meu irmão, na elaboração das nossas aulas, das lições bíblicas jovens. Ele vai falar que o termo que dá origem à expressão Bíblia, ao vocábulo Bíblia, é uma expressão grega da palavra biblos. E essa palavra biblos, ela significa um livro. E essa expressão grega, ela tem uma forma diminutiva, ou seja, biblos refere-se a um livro, e a forma diminutiva dela é biblion, que significa pequeno livro. Então, o termo Bíblia, ela relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte inteira do papiro, que era um material usado na antiguidade para escrever os livros. Então, meu irmão, a palavra Bíblia é esse conjunto de papiros de tamanho pequeno, que a gente falou que a forma diminutiva é biblion, que significa pequeno livro. Então, o que acontecia? Para se fazer uma Bíblia, o que fazia? Juntava-se rolos de papiro
papiro faziam com que a junção de vários rolos juntos, essa junção de vários rolos que causava aquela junção e fazia com que aquele rolo ficasse um pouco maior. Isso era que era chamado de Bíblia, ou seja, era a união das Bíblion, daqueles pequenos livros. Então é daí que vem a palavra Bíblia. Por isso a Bíblia, quando nós falamos, nós entendemos a Bíblia como um livro. Por quê? Porque é a reunião de pequenos livros, ou seja, Biblion, que é num diminutivo, gerou biblos, que é esse conjunto de livros, de pequenos livros, assim por falar. O autor também vai falar sobre a origem literária da Bíblia. Porque agora nós sabemos o termo Bíblia, da onde ele veio e como surgiu. Porque recebe o nome de Bíblia hoje. Entretanto, a gente agora vai ver a origem literária da Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos enxergar a Bíblia como um ato amoroso de Deus. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, a palavra eterna do Pai de Deus, inserida na realidade do tempo, inserida na realidade do espaço em que o ser humano vive. A Bíblia, meu irmão, ela é um livro antigo e sua forma original era de um rolo, como nós falamos. Aquele rolo, os pequenos rolos, as Biblion, formou a Bíblia. E normalmente era feito ou de papiro, ou de pergaminho, ou dos dois. Então o que nós temos que perceber é que a Bíblia ela impressiona qualquer crítico literário no que diz respeito à sua estrutura e diversidade, tanto no que se refere ao tempo, como também à cultura e à personalidade dos seus escritores, já que ela tem 66 livros escritos por 40 homens que viveram em tempos, em lugares, condições, vida e cultura diferentes. Sem contar que ela foi escrita em 3 idiomas, mas majoritariamente o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, com algumas porções em aramaico. Então, é os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita. E em quanto tempo se deu isso? Um período estimado de 1.600 anos. E tratou sobre os mais diferentes temas, entretanto, manteve uma unidade admirável e inigualável. Então, meu irmão, não se trata de qualquer livro, nem mesmo de qualquer mensagem. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. E do ponto de vista literário, ela é inigualável, inalcançável e, portanto, insuperável. Então, essa é a origem literária da Bíblia. Agora, a origem da Bíblia Sagrada. Neste ponto aqui, o autor vai frisar sobre a canonicidade das Sagradas Escrituras. E por que nós vamos falar de canonicidade? Porque nós vamos falar da Bíblia Sagrada como livro sagrado. E é justamente o que nós chamamos, é o cânon sagrado. E o cânon, meu irmão, ou as escrituras canônicas, é uma referência à coleção completa dos livros divinamente inspirados que juntos formam a Bíblia Sagrada. Então a palavra grega que deu origem a essa que nós conhecemos como cânon, vem justamente do grego canon e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer junco, cana, ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma de medir. Por isso, canonicidade. E quando esse termo é usado em referência à Bíblia, é uma forma de confirmar que seus livros são considerados acertadamente como palavra de Deus. Então, serve, portanto, como regra de fé e prática. Então, meu irmão, para que a Bíblia fosse considerada a palavra de Deus, ela passou pelo processo que tem sido chamado, que nós estamos falando de canonização. E canonização é o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspirados por Deus. E esse processo de canonização se deu em um longo período e foi aplicado tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Com relação ao Antigo Testamento, o processo aconteceu dentro de um espaço longo de tempo, durou em média 1046 anos. Então, para que nós possamos ter uma ideia, meu irmão, os escritos datam desde Moisés, por volta do ano 1491, até o tempo de Esdras.
no ano 445, tudo isso antes de Cristo. Então, nós que estamos estudando essa palavra aqui para entender um pouco sobre a canonicidade, nós entendemos que o cânon sagrado passou-se por alguns critérios. Porque nós devemos fazer a pergunta: e qual o critério para que o texto do Antigo Testamento seja qualificado como sagrado? E como esses livros entraram no cânon sagrado? Então, o que verdadeiramente qualifica um livro para um lugar no cânon, seja ele no Antigo ou no Novo Testamento, não é simplesmente o fato de ser antigo, meu irmão. Não é o fato dele ser informativo e útil, e de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tem a autoridade de Deus para o que diz. Então, um livro antigo, ele não é canônico porque ele é muito antigo. Ele também não é sagrado, ele não é canonicidade, ele não recebe a canonização porque ele foi útil, porque ele foi informativo, não. O que faz com que um livro das Sagradas Escrituras receba o reconhecimento que de fato ele tem a canonização, que é um livro sagrado, é justamente que ele tem a autoridade de Deus para o que diz. Por quê? Porque Deus falou através do autor humano a fim de ensinar o povo em quem acreditar e de que maneira se comportar. Não é tão somente um registro da revelação, mas também a permanente forma escrita da revelação. É o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é inspirada, o que nesse particular torna os livros da Bíblia diferentes de todos os outros. Então, diante dessa condição de que a Bíblia recebe autoridade de Deus, o Antigo Testamento ela não sofreu nenhum tipo de rejeição entre os membros da comunidade judaica. E acredita-se que nos dias de Jesus, a sua estrutura já existia e era conhecida. Nós estamos falando aqui da canonização do Antigo Testamento. A teologia sistemática pentecostal ela colabora com a informação de que, abre aspas, conforme depreendemos de Esdras e das tradições judaicas, após o derradeiro profeta fazer ecoar as palavras do Senhor, não havia mais o que discutir. O cânon do Antigo Testamento já estava definitivamente encerrado, esperando agora os primeiros acordes do Novo Testamento, fecha aspas. Então, a canonização do Antigo Testamento, meu irmão, foi um ponto batido entre os judeus. Os judeus reconheceram os 39 livros, conforme nós temos hoje. É claro que na divisão hebraica, não são 39 livros como a gente faz a nossa divisão, porque, tipo, os profetas maiores é um livro, os profetas menores, na verdade, os profetas menores, que são 12, na Bíblia judaica, é considerado apenas um livro. Então, observe que 12 livros na nossa Bíblia, tem na Bíblia deles, entretanto, eles consideram aquilo como um único livro. Então, o número vai parecer diferente quando nós vamos ler, entretanto, são os mesmos livros, os mesmos 39 livros, o texto são os mesmos. Então, não houve rejeição entre a comunidade judaica, que foi o povo a qual foi destinado as promessas de Deus na antiga aliança. Então, no tempo de Jesus, o Antigo Testamento já estava com o cânon fechado, ou seja, todos os 37 livros já estavam todos escritos e receberam reconhecimento, porque o homem mesmo, ele não canoniza o livro sagrado, ele apenas reconhece através do Espírito Santo de Deus que aquele livro ali tem autoridade de Deus. Já no Novo Testamento, meu irmão, quando nós vamos comparar ao processo do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a sua canonização, ela foi mais complexa. E devido à sua complexidade, ela foi mais demorada. E isso se deu principalmente por conta da distância dos lugares onde os escritores estavam enquanto escreviam. E os critérios para se tornarem canônico foram: primeiro, ter sido um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. Segundo, o conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados. Terceiro, deveriam ser reconhecidos e conhecidos na igreja. Então, diante desses três critérios, houve diversos concílios
para avaliar e concluir, para chegar à sacralidade, para entender qual de fato aqueles livros ali tem autoridade divina. Então é importante destacar que esses concílios, meu irmão, como eu falei no início, eles não tiveram a função de dar autoridade divina às escrituras, mas somente as reconheceu. É isso que nós devemos entender. Houve o reconhecimento. O ser humano ele não tem autoridade nem capacidade para dizer o que é e o que não é sagrado. Com relação às sagradas escrituras, eles apenas reconheceram a autoridade de Deus sobre aquele livro, ou seja, que foi Deus que inspirou. Foi Deus que deu autoridade. Então, é o livro que vem de Deus. Eles apenas reconhecem. Vai falar também sobre a inspiração da Escritura, vai falar sobre uma breve definição do termo inspiração, né? Porque ele vai falar sobre inspiração, iluminação e aplicação, convicção e testemunho, que vai compor acerca da fonte das Escrituras. Então, inspiração é que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia. Então, a inspiração que os autores bíblicos receberam, meu irmão, ninguém recebe uma inspiração tal como essa, porque os escritos que nós lemos hoje, de pessoas que comentam as Sagradas Escrituras, que escrevem, seja textos filosóficos, bíblicos, ele nenhum vai ter autoridade como tem a Bíblia, até porque o cânon já foi fechado. Então, relacionado às escrituras sagradas, a inspiração foi para os escritores bíblicos, ou seja, para aqueles 40 pessoas que escreveram os textos sagrados. Então, o que o crente tem hoje? Ele tem a iluminação. E o que é a iluminação? É o Espírito Santo ilumina a mente do crente para que ele entenda as verdades espirituais do texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. Observe que quem nos ajuda no entendimento das Sagradas Escrituras é justamente o autor das Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo de Deus, porque foi ele que soprou sobre os escritores bíblicos justamente aquilo que deveria ser escrito, não como um ditado mecânico, porque Deus usou as subjetividades, a cultura que o autor estava inserido, e eles escreveram a seu modo a palavra de Deus, porque a palavra foi escrita para seres humanos entenderem. Então, Deus usa as faculdades mentais de cada um, ele agindo da sua própria maneira, dentro da sua cultura, do seu contexto histórico, escrever a mensagem de Deus para que a humanidade entendesse. Então, hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo que ilumina nossa mente para compreendermos as Sagradas Escrituras que foi inspirada justamente por Ele. E fazendo isso, nós entendemos e aplicamos isso à nossa vida, porque isso nos gera convicção e nos gera testemunho para entender a inspiração das Sagradas Escrituras oriunda de Deus. E isso é que vem nos mostrar que Deus se revelou através das Escrituras. Deus é um Deus que sempre falou com a humanidade, desde o início. Deus criou o homem e descia na viração do dia ao jardim do Éden para conversar com o homem. O homem peca, é distanciado de Deus, e Deus levanta profetas, sacerdotes, para o quê? Para existir esse elo de conversação, esse elo de relacionamento para com o homem, porque é um Deus que se relaciona com os homens. E o tempo passa e Deus, pela sua infinita sabedoria, instrumentaliza na vida dos autores bíblicos que eles escrevessem os textos ao qual Deus queria que chegasse até nós. Porque o Deus que inspirou é o mesmo que preservou as Sagradas Escrituras para que chegasse a nós. Então a Bíblia Sagrada é uma revelação especial de Deus, é a revelação escrita especial de Deus, porque Deus se revelou através de seu Filho Jesus. E como entendemos isso? Através da palavra escrita, da palavra especial, que é as Sagradas Escrituras. Então, Deus se revelou ao ser humano através de seu Filho, que encarnou e veio até nós, e hoje entendemos isso e compreendemos essa progressividade da revelação de Deus, para que o homem viesse a entender as Sagradas Escrituras através dos escritos, como nós estamos falando, das Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia é sim uma revelação especial escrita de Deus para a humanidade, e ela possui uma natureza divina. O que nós queremos falar quando a Bíblia diz, quando nós dizemos que a Bíblia tem uma natureza
é divina, que há meios pelos quais a fonte da Bíblia pode ser constatada e aceita. Primeiro ponto, nós podemos falar da sua unidade. A Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos, com pessoas habitando em continentes diferentes, em culturas diferentes. E quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, percebemos a sua unidade. E além da unidade, ela tem uma única mensagem, a mensagem da Bíblia de redenção. O tema central da Sagrada Escritura é a mensagem, e é sem igual, meu irmão. E o cumprimento de suas profecias. De tudo que a Bíblia fala, as coisas começam a se cumprir. Existem escritores que falam que 70% das profecias bíblicas já se cumpriram. E o interessante é que todas elas se cumpriram de forma literal. Não foi de forma alegórica, de forma simbólica, mas de forma literal. Então, as Sagradas Escrituras, meu irmão, ela reivindica sim a natureza divina. Ela tem unidade, tem uma mensagem, ela tem o cumprimento das profecias e o seu próprio testemunho, porque ela própria testemunha de si. Então, meu irmão, tudo isso nos mostra que a Bíblia Sagrada ela tem uma natureza divina. O último ponto da lição, tu vai falar a Bíblia como fonte de doutrina. Neste ponto aqui, ele vai mostrar o significado do termo doutrina, mostrando que é um significado amplo. É um conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. E também fala que a doutrina cristã, ela acha-se baseada na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir expressa em forma de credos, ela pode vir expressa em forma de declarações de fé ou dogmáticas. Então, a doutrina, minha irmã, ela pode ser entendida como um ensinamento. Então, o que é doutrinar? Doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças pertencentes à pessoa, individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso de forma coletiva. Então, quanto ao uso do termo doutrina nesta lição e o que nós estaremos estudando ao longo deste trimestre, meu irmão, se relaciona, como eu falei na introdução, a bases da fé cristã. Então a doutrina vai ser estudada, detalhada, esmiuçada ao longo das lições deste trimestre, tendo como base aquilo que está exposto e aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras, até porque a nossa doutrina ela é baseada 100% nas Sagradas Escrituras. Então, o fundamento é as Sagradas Escrituras. E por que isso? Porque isso tem uma importância. E qual a importância dessa doutrina bíblica? Nós devemos entender que a doutrina bíblica ela se confirma de muitas formas. Principalmente se considerada a sua missão, de quê? De apontar o caminho a ser seguido pela igreja. Ou seja, a doutrina bíblica ela mostra por onde a igreja deve ir. Mas não só isso, a doutrina bíblica ela não aponta apenas o caminho, ela também protege dos ataques externos. E nesse caso, ela adverte sobre o que não fazer como método de manutenção de sua saúde espiritual. E isso ao longo da história é patente de se ver que surgiram muitas ameaças à igreja cristã, muitas ameaças à doutrina, à ortodoxia bíblica. Por quê? Porque pessoas se levantaram com ensinamentos errados. E o que permanece? O que permanece é aquilo que está nas Sagradas Escrituras, ou seja, a doutrina bíblica, ela orienta a igreja e ela também protege a igreja contra os ataques, sejam eles internos, bem como os ataques externos. Então, uma igreja sem as doutrinas bíblicas, ela pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. A igreja que ela não tem doutrina bíblica é uma casa sem porta. Tudo entra. É uma desordem. Não tem proteção. Não tem guia. Então, é isto que o autor da lição vai falar neste trimestre. Por isso ele está falando da importância da doutrina bíblica
tanto na história da igreja quanto na atualidade, porque ao longo da história a doutrina bíblica é o que faz com que a palavra seja preservada da forma como Deus quis transmitir a mensagem bíblica para o seu povo. Então a Bíblia, o autor termina falando que é verdadeira fonte doutrinária. Porque o autor já vem falando ao longo desta lição, né, sobre as Sagradas Escrituras, e aquilo que nós falamos é um jargão conhecido já no meio cristão, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que vai ser estudado vai ser referente à verdadeira fonte doutrinária. E qual a verdadeira fonte doutrinária? As Sagradas Escrituras. E nós já falamos sobre isso. Doutrina é ensinamento. As palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã. Como é que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3:16? Que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Assim, meus amados irmãos, nós estamos terminando a nossa primeira lição deste trimestre, a qual comentamos a lição de número 1, Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.